Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal e o nosso vídeo de hoje vai ser para darmos continuidade ao nosso lindo trilho de mesa com o nosso tassel, né, com esses lindos motivozinhos florais. Nos vídeos anteriores eu expliquei vocês a fazerem a florzinha do meio e hoje a gente vai dar comprimento, né, e largura a essa peça. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu expliquei vocês, né, como fazer essa primeira florzinha. E no nosso vídeo de hoje eu vou explicar como vocês vão fazer para ir fazendo ele e já ir unindo, tá bom? Nas outras pecinhas, porque o nosso trilho é uma sequência dessa mesma repetição. E aí, para não ter aquele horror de arremate, tá bom? Vocês têm que fazer essa florzinha, né? E depois ter que costurar uma pecinha na outra, a gente já vai fazendo as pecinhas e fazendo a união uma na outra. E aí, o que vocês vão fazer primeiramente, tá bom? Vocês vão repetir o nosso passo a passo 1, até formar duas folhinhas, tá? As outras duas últimas folhinhas a gente já faz unindo na outra pecinha. Então, vocês vão repetir aquelas 6 primeiras correntinhas, fazer essa repetiçãozinha da segunda carreira, né? Que é os 2 pontinhos altos separados por as 4 correntes. E aí, vão trabalhar a primeira e a segunda pétala, tá bom? Como falei, as duas últimas vai ser a união. Então, vou trabalhar aqui essa repetiçãozinha, tá bom? E aí, eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, trabalhei a repetiçãozinha que eu falei pra vocês, né? Que é a mesma repetição do vídeo 1, só que eu só trabalhei até formar duas pétalazinhas, tá vendo? Essas duas últimas pétalas, a gente já vai trabalhar unindo na outra pecinha que a gente fez, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou iniciar uma nova pétala normalmente. Vou trabalhar um pontinho baixo, né? A gente vai trabalhar as 3 correntinhas. Vamos trabalhar os 3 pontos altíssimos, né? Então, 1, 2, 3 pontos altíssimos. Vamos trabalhar nosso pontinho picô, né? Que é 3 correntinhas. E aí, faz o pontinho picô. Novamente, vamos trabalhar 3 pontos altíssimos. Então, 1, 2 e 3. Chegou aqui no terceiro ponto altíssimo, tá bom? A gente vai fazer a nossa união lá na outra pecinha. Então, você vai escolher qualquer pétala, tá bom? A gente vai fazer essas uniões, ó, nesses 3 correntinhas aqui que a gente trabalha inicialmente, tá vendo? Então, escolhe aí qualquer ladinho da florzinha, ó. Aí, você vai vir aqui em cima da terceira correntinha, tá bom? Apenas por um fiozinho dele mesmo. Vai colocar a sua agulha dentro, ó. Puxa seu fio lá por trás, pela frente, né? E pela frente da linha que tava na agulha, ó. E aí, aqui, é só você trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. E finaliza lá embaixo a pétala com um ponto baixo. Olha só que fácil, tá, gente? E perfeita que fica a nossa uniãozinha. Aí, ó, continua a sua pétala. Vai lá pra dentro do próximo espacinho das correntes. Trabalha um ponto baixo. Vamos trabalhar mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Como se estivesse iniciando mesmo, tá? A próxima pétalazinha. Trabalhou as 3 correntes, a gente vai unir de novo. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha da próxima pétala, ó. Coloco a minha agulha dentro do fiozinho e vou puxar, ó, o fio aqui por trás, passando pelo fio que tá na agulha. E aqui eu termino fazendo a minha pétala normalmente. Enrola a linha 2 vezes na agulha. Opa! E aí, aqui a gente vai trabalhar os nossos 3 pontos altíssimos, ó. Finalizando a nossa pétala, tá? Então, trabalho os 3 pontos altíssimos, as 3 correntes, faz o pontinho picô e trabalha novamente os 3 pontos altíssimos. Aqui, eu tô só repetindo, tá bom? A nossa pétalazinha pra terminar, né, de unir, de fazer, né, a quarta pétala nesse bloquinho que a gente tá fazendo novo. Fez os 3 pontos altíssimos, trabalha 3 correntinhas, vou lá na minha base e trabalho um ponto baixo. Finalizo igual a gente finalizou a outra, ó. Venho aqui em cima do meu ponto baixo, coloco a agulha e aqui
a gente faz o arremate desse fio. Puxa pra frente, vem com a agulha lá por trás e manda o fiozinho lá pra trás. E aí, a nossa primeira união, ó, ficou dessa maneira aqui. Ainda tenho que arrematar esse fiozinho aqui atrás, tá bom? Vou fazer isso agora. Mas, basicamente, as nossas uniões vão ser dessa maneira, tá? A gente vai fazer a mesma coisa de novo, só que agora a gente vai unir, ó, aqui no ladinho, tá? Pra ir adicionando mais florzinhas, tá bom? As nossas laterais. Eu vou trabalhar essa mesma repetição de novo, tá bom? Mais 2 vezes, que é pra ficar com 4 florzinhas, uma do lado da outra. Então, a gente tem 1, 2, eu vou fazer mais 2, tá bom? Pra ficar com as 4, que é pra ficar da altura, da largura, na verdade, né, que eu quero. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem, uma do ladinho da outra, até da largura que vocês desejam também, tá? E aí, eu vou trabalhar essas 4, puxando aqui pra lateral, tá bom? E vou trabalhar mais uma subindo aqui nessa parte de cima. Vou trabalhar essa repetiçãozinha, tá bom? A mesma sequência que eu falei pra vocês, e depois eu volto pra ensinar como que a gente vai fazer essas outras que ficam após essas primeirinhas do lado. Porque aí é fácil, né? Só a mesma repetição aqui. Vocês vão sempre ter que fazer a união de vocês aqui em cima das terceiras correntinhas, ó. Igual a gente uniu essa primeira agora. Vou fazer minha repetição até unir as 4, tá? Uma do ladinho da outra, uma aqui na parte de cima. E eu volto pra unir com vocês essa segunda da próxima carreirinha, tá? Trouxe aqui de novo, tá, gente? Só pra não ficar confuso pra vocês. Então, ó, fiz a união com as duas, né? Aí, eu vim trabalhando a minha repetiçãozinha, ó, na terceira, trabalhei até essa parte, né? Que foi a mesma coisa que a gente fez pra unir essa outra, essa segunda, né, na primeira. E aí, ó, fez isso, você vai vir aqui, ó, depois de ter feito 2 completas, né, na terceira, ó, a gente trabalha o ponto picô, né, e depois trabalha 3 altíssimos, aí eu venho aqui em cima da minha terceira correntinha, ó, coloco a minha agulha, puxo o meu fio lá por trás, e aqui a gente sobe, né, as 3 correntinhas e finaliza com um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, ó, faço um ponto baixo, sobe 3 correntes, vou lá na minha pecinha de novo, faço a minha união ó, em cima da terceira correntinha, e aqui a gente finaliza, tá? A nossa última pétalazinha, ó, trabalhei 2 e 3 pontos altíssimos. Eu quis trazer novamente aqui pra vocês, tá? Só pra não ficar indeciso e vocês entenderem melhor como que a gente vai fazer essas uniões aqui. Aí, a quarta vai fazer da mesma maneira, tá? E a próxima, aqui em cima também, desse mesmo jeito, nessa mesma repetição, tá? Vou finalizar aqui as minhas e aí eu retorno com vocês quando já tiver todas feitas. Pra mim, né, mostrar na realidade pra vocês como que a gente vai unir essa segunda aqui. Prontinho, gente, olha só, eu fiz a repetiçãozinha que eu falei pra vocês, eu segui o mesmo fluxo de repetição, tá? Fui fazendo, ó, aquelas 2 uniões nessa pecinha, depois eu fiz a última na mesma forma, tá? E essa outra aqui eu coloquei da mesma maneira, só que unindo, ó, nessas 2 pétalazinhas aqui de cima, até ficar dessa maneira aqui. Agora, tá? Essas outras que entram aqui são a mesma repetiçãozinha, só que você vai ter que fazer mais uniões nela, tá? Não são apenas 2 uniõezinhas. Então, como que a gente vai fazer, tá bom? Vocês vão reiniciar uma nova florzinha da mesma repetição, tá? Só que a nossa primeira união a gente vai fazer na segunda pétala, não é mais na terceira, né? Então, eu trabalhei uma pétala por completo, ó. Na segunda pétalazinha, depois do meu ponto picô, eu trabalhei os 3 pontos altíssimos, tá bom? E agora, a gente vai fazer a nossa união. Então, eu vou colocar posicionado dessa maneira, venho aqui em cima da terceira correntinha, ó, passo o meu fio, puxo e trabalho as minhas 3 correntinhas. Igual a gente já vinha fazendo antes, tá? 1, 2, 3. E aí, lá embaixo, trabalho meu ponto baixo. Inicio a minha próxima pétala. Trabalho 3 correntinhas,
faço a minha união, né, lá em cima, ó, em cima da terceira corrente, puxo meu fio, enrolo a linha 2 vezes na agulha, né, e aí aqui a gente vai trabalhar os nossos 3 pontos altíssimos. 1, 2 e 3. Trabalha o nosso pontinho picô. E novamente, 3 pontos altíssimos. 1, 2 e 3. E aí, aqui, ó, a gente já vai ter que fazer outra união, tá bom, ó? Vamos ter que unir agora na segunda florzinha de lá, ó. Então, a gente fez as 2 primeiras uniões. Essa mesma pétala aqui, ó, ela já vai unir aqui em cima da terceira correntinha, ó, da minha segunda florzinha lá, tá bom? De baixo. Então, venho aqui, ó, faço a minha uniãozinha e desço fazendo as minhas 3 correntes. E o meu ponto baixo. Vou pra próxima pétala. Trabalho as 3 correntinhas, venho aqui em cima da terceira correntinha, ó, da próxima pétala de lá e trabalho meu ponto baixíssimo. Aí, aqui é só finalizar, tá bom? A florzinha normalmente, ó. Fazendo os 3 pontos altíssimos, né? Aí, faz as 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo. E finaliza, né? Fazendo os 3 pontos altíssimos. Então, 1, 2 e 3. Faz as 3 correntinhas e um ponto baixo lá na base. Agora, a gente vem aqui em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez e faz o nosso arremate normalmente, tá bom? Então, é dessa forma, tá? Que a gente faz essas uniõezinhas aqui da parte do meio. Tanto essa que a gente fez agora, né? Quanto essas próximas aqui, todas são unidas dessa maneira, tá bom? E aí, pessoal, é só você ir trabalhando essa mesma sequência de repetição, tá? Até da altura que você desejar da sua pecinha, tá bom? Cada motivozinho desse aqui, ó, ele mede 8 centímetros, tá? Então, ó, como eu fiz a minha largura com 4 motivos, ó, que ele ficou um pouquinho junto, ele fica com 32 centímetros, tá bom? Porque são 8 centímetros cada motivo. Aqui na altura, a cada florzinha que você for colocando, vai dando 8 centímetros a mais de aumento, tá? Então, você vai fazer aí do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui o meu, tá bom? Quando der o tamanho que eu desejar, eu volto pra mostrar pra vocês quantos que eu fiz, tá bom? Pra dar comprimento à minha pecinha. Prontinho, pessoal, olha só, já fiz todas as minhas uniões, ficou dessa maneira aqui. Eu fiz um total, tá, gente, de 12 florzinhas no comprimento, tá? Pra que ficasse com aquele tamanho lá que eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, ó, a gente fica com 12 florzinhas no comprimento, tá bom? E 4 florzinhas na largura. Como eu disse pra vocês, cada motivozinho desse é 8 centímetros. Então, se vocês quiserem fazer aumento, é só ir aumentando mais esses motivos, tá? Tanto no comprimento quanto na largura também. E aí, pessoal, vejo vocês agora, tá? Na parte 3, pra gente finalizar fazendo o tassel. Ah, e um aviso rapidinho, pessoal. Como a rotina do canal mudou e nós temos novos inscritos, os vídeos do canal eles saem toda segunda, quarta e sexta-feira. O passo a passo de cada peça são divididas em 3 vídeos, sendo o vídeo 1 e o 2 com uma apresentação da peça e da metodologia de ensino. E aí, se você gostar, ver que faz sentido para você, a parte 3 estará na área de membros. A área de membros tem 3 categorias. A Superfan, que é com investimento simbólico de R$ 4,50, você vai ter acesso a todos os vídeos postados de janeiro de 2026 para trás. Temos a Superfan Plus, que é com um investimento simbólico de R$ 11,90. A finalização dessa pecinha aqui que a gente está produzindo vai estar nessa categoria.
Nós temos também a Superfã Elite, que é com um investimento de R$ 29,99. Qual o diferencial dela? Nela você vai ter acesso a todos os conteúdos e, além disso, a cada 6 meses você ganha um brinde de fidelidade exclusivo com uma peça aqui do canal. E todas essas categorias, elas dão acesso ao grupo exclusivo de membros. Basta você clicar em ver benefícios e acessar o link do grupo. A permanência lá no grupo é vitalícia e você fica o tempo que você quiser. Glau, mas você está cobrando para ensinar? Não, pessoal, quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu não faço mais crochê para vender. Hoje eu faço faculdade de farmácia de segunda a sexta-feira o dia inteiro. À noite eu faço faculdade de enfermagem. E aos finais de semana eu ainda trabalho como técnica de enfermagem em pronto-socorro de uma outra cidade. É uma vida, assim, bem corrida. E aí, para não deixar faltar os vídeos aqui no canal, eu criei a área de membros, que é para me ajudar na compra dos materiais para confecção das peças, pagar aplicativos de edição de vídeo e imagem e também o Videomaker, que é quem me ajuda nessas edições. Essa contribuição ela é totalmente convertida para trazer vídeo de qualidade para você. Se você for levar em consideração, cursos de crochê pelo Instagram custam em média 50, 150 e chegam até a R$300. E você só tem acesso ao conteúdo depois que você paga. Então, se fizer sentido para você, apoie o canal. Eu garanto que vai ser um investimento que você não vai se arrepender. Mas eu não consigo ser membro agora. Eu vou ficar sem fazer crochê, Glau? Não, pessoal, aqui no canal nós temos mais de 100 passo a passo totalmente liberados e gratuitos para você não parar de produzir. Bom, recado dado, então vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!